Alemanha, década dos anos 20. A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, era uma nação em ruínas. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras penalidades ao país. A Alemanha foi forçada a aceitar a culpa pela guerra e sobrecarregada com o pagamento de pesadas indenizações de guerra. A economia alemã, já enfraquecida por anos de conflito, entrou em colapso. Milhões estavam desempregados e a hiperinflação tornou o marco alemão praticamente inútil. Este período de profunda instabilidade e desespero criou terreno fértil para ideologias extremistas. Os alemães, se recuperando da derrota e das dificuldades econômicas, buscavam alguém ou algo para culpar por sua infelicidade. Os partidos políticos tradicionais pareciam incapazes de oferecer soluções. Nesse vazio entrou um demagogo carismático e implacável, Adolf Hitler. O cenário social e político da Alemanha do pós-guerra estava propício à exploração. A humilhação da derrota, aliada à miséria econômica, gerou ressentimento e raiva generalizados. As pessoas estavam desesperadas por uma solução, por alguém que as liderasse para fora da escuridão. Esse desespero, esse anseio por um retorno à grandeza, se mostraria crucial para a ascensão de Hitler ao poder. A guerra também havia marcado profundamente a psique alemã. Imagens de soldados mortos e histórias de sofrimento em tempos de guerra foram gravadas na consciência nacional. Esse trauma coletivo criou uma sensação de vulnerabilidade e um desejo por uma liderança forte, um desejo por alguém que restaurasse o orgulho e o poder alemães. Nascido na Áustria em 1889, Adolf Hitler nutria ambições de se tornar artista. Seus sonhos foram frustrados quando ele foi rejeitado pela Academia de Belas Artes de Viena. Ele vagou pela vida fazendo bicos, até o início da Primeira Guerra Mundial. Hitler se voluntariou para o exército alemão, onde serviu como mensageiro. Ele foi condecorado por bravura, mas profundamente afetado pela derrota da Alemanha. Após a guerra, Hitler se juntou ao Partido dos Trabalhadores Alemães, um pequeno grupo marginal com visões nacionalistas e antissemitas. Ele rapidamente subiu na hierarquia, demonstrando talento para a oratória e a propaganda. Os discursos de Hitler, proferidos com paixão e convicção inflamadas, ressoaram em uma população faminta por bodes expiatórios e soluções. Ele culpou a conspiração judaica pelos problemas da Alemanha, explorando sentimentos antissemitas existentes para ganho político. Hitler ofereceu soluções simples para problemas complexos. Ele prometeu restaurar a Alemanha, a sua antiga glória, rasgar o Tratado de Versalhes e criar um Reich de 1000 anos. Sua mensagem, amplificada pela crescente máquina de propaganda do partido, encontrou um público receptivo entre aqueles que desejavam mudanças e um retorno ao orgulho nacional. O carisma de Hitler e sua capacidade de se conectar com as ansiedades dos alemães comuns não podem ser subestimados. Ele se apresentou como um homem do povo, um salvador que entendia seu sofrimento e lhes oferecia esperança. Esta persona cuidadosamente criada, combinada com sua poderosa retórica, provou ser irresistível para muitos. Hitler possuía uma capacidade fantástica de cativar o público. Seus discursos, frequentemente proferidos em cervejarias e praças públicas, eram eventos cuidadosamente encenados para evocar uma sensação de admiração e adulação. Ele usava pausas dramáticas, gestos amplos e uma voz potente para hipnotizar seus ouvintes. Suas mensagens eram simples, diretas e emocionalmente carregadas. Ele apelava para os medos, preconceitos e aspirações das pessoas. Ele oferecia bodes expiatórios para os problemas da Alemanha, culpando judeus comunistas e intelectuais pelos males da nação. Essa manipulação de emoções, essa exploração do medo e do ressentimento foi fundamental para o sucesso de Hitler.
O carisma de Hitler foi amplificado pela máquina de propaganda nazista, que trabalhou incansavelmente para criar um culto à personalidade em torno dele. Ele foi retratado como uma figura messiânica, um líder do destino que restauraria a grandeza da Alemanha. Essa imagem, cuidadosamente construída, disseminada por meio de comícios, pôsteres, filmes e transmissões de rádio, permeou todos os aspectos da vida alemã. A máquina de propaganda nazista era implacável. Tinha como alvo todos os grupos demográficos, de crianças em idade escolar a donas de casa e trabalhadores de fábrica. Usava todos os meios disponíveis para espalhar sua mensagem de ódio e divisão. Esse bombardeio constante de propaganda corroeu o pensamento crítico e criou uma atmosfera de medo e conformidade. Neste capítulo, vamos mergulhar nas terríveis atrocidades cometidas por Adolf Hitler contra os judeus durante o Holocausto. Milhões de judeus foram perseguidos, torturados e sistematicamente assassinados em campos de concentração. A brutalidade e a desumanidade das ações de Hitler deixaram uma marca indelével na história. O Holocausto foi um genocídio meticulosamente planejado e executado, com o objetivo de erradicar a população judaica. Famílias foram dilaceradas, vidas foram destruídas e a própria essência da dignidade humana foi destruída. Os horrores dos campos de concentração, onde incontáveis vidas inocentes foram extintas, permanecem como um testemunho sombrio das profundezas da crueldade humana. Lembrando as atrocidades cometidas em campos como Auschwitz-Birkenau, um símbolo da barbárie nazista. Com o progresso da guerra, a maré começou a virar contra Hitler. As forças aliadas ganharam impulso, repelindo com expor a regime nazista em várias frentes. O outrora aparentemente invencível Terceiro Reich começou a ruir sob o peso de suas próprias atrocidades e o avanço implacável dos aliados. Em 30 de abril de 1945, com Berlim sitiada e a derrota iminente, Adolf Hitler tirou a própria vida em seu bunker. Seu suicídio marcou o fim de um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. A queda de Hitler e do regime nazista trouxe um fim ao sofrimento inimaginável, mas as cicatrizes do Holocausto permanecem como uma lembrança gritante das consequências do ódio e da intolerância. Lembremos das vítimas e asseguremo-nos de que tais horrores nunca se repitam. As lições do Holocausto devem servir como um lembrete constante da importância da compaixão, da tolerância e da defesa inabalável dos direitos humanos, assim como nunca mais se repitam atos bárbaros como esse. Enfim, a idolatria em torno da figura do político foi responsável por colocar Hitler no poder e fortalecer suas atrocidades. É necessário refletir friamente e imparcialmente sobre o ser humano agindo politicamente por trás do mito. Precisamos entender como tamanho carisma e propaganda perigosamente podem levar a consequências devastadoras. As lições da história nos ensinam a permanecer vigilantes e a questionar aqueles que buscam o poder, explorando o medo e o preconceito. No mundo atual, devemos ser cautelosos com os líderes que escolhemos seguir e garantir que nossos valores de compaixão, tolerância e direitos humanos sejam mantidos. Somente aprendendo com o passado, podemos evitar que tais horrores ocorram novamente. Para uma exploração mais profunda da idolatria política e seus impactos, considere ler o livro Idolatria aos Políticos. Está disponível para compra no Clube de Autores, no site Clube de Autores, link disponível no primeiro comentário ou na descrição. É necessário lembrar do passado, honrar as vítimas e lutarmos por um futuro onde tais atrocidades jamais se repitam. Se você chegou até aqui, gratidão por assistir. Se inscreva nesse canal e me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo.